Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Então, Thalminha. Boa noite. nós estamos hoje aqui novamente, hoje com essa tarefa, né, nossa de fazermos as apresentações do Setembro Amarelo. Nós estamos aqui, hoje é a última semana do mês de setembro, e é a última semana que nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, não é? E nós temos, hoje quem vai falar é a Vera e a Júlia, não é? Que vão fazer as apresentações nos dois tempos. E vamos, então, a Vera vai começar, Verinha, né? Então, a Vera vai Sim, começar e vai, consequentemente, vai fazer a nossa prece de abertura, tá bom? tá bom, vamos lá. Então, vamos. Agradeço a Jesus, aos mentores da Casa de Emmanuel, pela oportunidade de estar falando alguma coisa ligada ao suicídio, ajudando aqueles irmãozinhos que, porventura, ainda estejam tentando nos ouvir, aprender alguma coisa. Eu agradeço realmente a oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ótimo. Eu vou falar sobre o suicídio de Antoine Bell, do livro Céu e Inferno. Isso. Ele era um homem, nessa encarnação de lá de 1825, 65, ele era um homem bom, casado, contador, tinha uma família numerosa, quer dizer, ele era uma pessoa assim, idônea, né? Mas era muito perseguido, né, por obsessores e ficava muito perturbado, tinha um sono difícil. Aí, em 28 de fevereiro de 1856, ele se suicidou. Aí, o farmacêutico, um amigo dele, conhecia ele há mais de 20 anos, dizia que era um homem inofensivo, pai de uma numerosa família. E há algum tempo ele vinha sempre perguntando quando é que ele tinha comprado tal veneno. Mas ele dizia: você não comprou veneno algum? Não, mas quando foi? Em que época que foi? Enfim, ele vivia achando que ele tinha comprado veneno nessa encarnação. Era uma perturbação que ele tinha, né? Uhum. E se suicidou por causa dessa perturbação toda. E esse amigo dele, ele morreu em fevereiro. Quando foi em abril desse mesmo ano, evocou, né, fez uma evocação lá em Paris, onde, Ô, Vera, porque você na quer que eu evocação, coloque a sua apresentação aqui, o PDF que você colocou do estudo, para acho que não, né? acompanhar? Não, é pequena, a minha. Assim, mas se quiser, tá? Já está aqui a Tá, posta. eu tenho aqui. Aí a evocação foi feita e ele respondeu: que desejai? Fazer-me sofrer? Um interrogatório é inútil, vou confessar tudo. A segunda pergunta: está longe do nosso pensamento querer vos atormentar com perguntas indiscretas. Desejamos apenas saber qual a vossa posição no mundo que estáis e se podemos ser úteis. Aí ele respondeu: ah, sim, vós o podeis. Eu serei muito reconhecido por isso. Tenho horror do meu crime. Sou muito infeliz. Aí eles falam: nossas preces aliviarão vossas penas. Além do mais, parece que se você tem boa condição, o arrependimento já é um ponto muito importante. E aí fizeram uma oração pela prece dos suicidas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena eu ler a prece? Não. Vamos ler. Eu vou botar o texto aqui, porque fica bom para as pessoas que estiverem assistindo também, elas poderem visualizar, tá? Agora é a prece dos Essa aqui da suicidas. oração, não é? Isso, nós sabemos, não é isso? Isso, aqui. Nós sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as suas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, de entendê-la sobre a alma né, no caso aí é do Antoine Bell, né?
Possam as nossas preces e a tua compaixão amenizar a amargura dos sofrimentos, porque ele está passando, por não haver tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é amparar os infelizes, tomai-o sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento das suas faltas e que a vossa assistência lhe dê a força para suportar, com mais resignação, as novas provas que irá sofrer para repará-las. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. E a ti, cuja desgraça é o motivo das vossas preces, que a nossa compaixão possa diminuir a tua amargura e fazer nascer em ti a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia-te a bondade de Deus, cujos braços se abrem a todos que se arrependem e só ficam fechados para os corações endurecidos. Está tocando o interfone aqui do lado. Não tem problema, não. Não dá para ouvir, não. Agora quereis nos dizer de que crime vou reconhecer culpado? Quer dizer, continua a evocação, né? Foi feita a prece e pergunta, essa confissão feita com humildade será levada em consideração? Aí ele responde, deixai-me primeiro agradecer a esperança que acabais de fazer nascer em meu coração, com a prece, né? Pobre de mim, há muito tempo, e agora ele começa a contar a história dele. Há muito tempo eu vivia em uma cidade da qual o Mar do Sul banhava as suas muralhas. Eu amava uma bela jovem que correspondia ao meu amor, mas eu era pobre e fui recusado por sua família. Ela me disse que ia desposar o filho de um negociante muito rico e eu fui desprezado. Louco de dor, resolvi tirar minha vida. Após haver saciado minha vingança, assassinando meu rival odiado. Meu Deus. Ele assassinou esse rapaz, que ia casar com a moça que ele amava, na véspera do casamento dela, envenenando esse rapaz. Só que ele envenenou o rapaz e se suicidou, se enforcou. Aí a outra pergunta. Deploramos essa desgraça que retardou o vosso adiantamento, e vós lamentamos sinceramente, porém, já que vós arrependeis, Deus terá piedade de vós. Dizei-nos, eu vos peço, se executaste o vosso projeto de suicídio. Aí ele fala, não, confesso para a minha vergonha que a esperança voltou ao meu coração. Eu queria desfrutar a recompensa do meu crime, mas meus remorsos me traíam e expiei pelo último suplício este momento de desvario, enforquei-me. Quer dizer, ele continua falando o que ele fez. Tinhais consciência dessa má ação da sua vossa última existência? Aí ele responde, apenas nos últimos anos da minha vida, e eis como. Eu era bom por natureza e, após ser submetido, como todos os espíritos homicidas, ao tormento da visão contínua da minha vítima, que me perseguia como um remorso vivo. Disso fui libertado muitos anos depois, por minha prece e meu arrependimento. Recomecei uma outra vida, esta última, e atravessava calmo e tímido. Trazia dentro de mim uma vaga intuição da minha fraqueza, quer dizer, é essa vida que ele achava que tinha comprado veneno, quer dizer, vivia sempre na cabeça dele. Porém, um espírito obsessor e vingativo, que era o pai da minha vítima, quer dizer, o pai do rapaz que ele envenenou, é que tornou-se obsessor dele e ficava sempre induzindo ele. Não teve grande dificuldade em se apossar de mim e em fazer reviver em meu coração, como em um espelho mágico, as lembranças do passado. Influenciado alternadamente por ele e pelo guia que me protegia, eu era o envenenador, ou o pai de família que ganhava o pão dos seus filhos pelo seu trabalho.
Fascinado por esse demônio obsessor, ele me impeliu ao suicídio. Sou bem culpado, é verdade. No entanto, menos do que se eu tivesse resolvido por ele mesmo. Vocês entenderam? Ele matou o rapaz que ia casar com a moça que ele amava e o pai desse rapaz que virou o obsessor dele numa outra encarnação. Essa encarnação onde ele se suicidou de novo. Quer dizer, é uma coisa assim, uma continuidade, né? Uma vingança atrás da outra. Hum. Aí eles colocam assim, é uma observação aí. Os suicidas da minha categoria, quer dizer, esses que são induzidos pelos obsessores, são muito fracos para resistir aos espíritos obsessores, mas são menos culpados e menos punidos que aqueles que tiram a própria vida por ação Hum. única do seu livre-arbítrio. Sim. Quer dizer, ele tem culpa, é punido, mas não é tão culpado daquele que quer, ele era induzido. Aí eu cheguei a essa conclusão. Antônio Bell nos mostra que o fato de um crime cometido numa existência anterior e como o remorso e uma advertência nos mostram que todas as existências são solidárias umas às outras e passíveis de obsessão. Quer dizer, nós estamos sempre ligados, né, a tudo, podendo ser repetido todo esse problema. Sim. Aí, para terminar, há uma pergunta do livro, a pergunta 957 do Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta e eu respondi pequeno, numa parte mais importante, que ela leva uma página. Em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado do espírito? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Mas existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar: é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E tem mais continuidade no Livro dos Espíritos, mas é uma página inteira, mas a parte mais gritante é essa daí. Uhum. E é essa história do Antoine Bell. Sim. Ainda dá tempo da Júlia começar um pouquinho. Alguém quer comentar sobre essa Estou história? perguntando alguma coisa, tem uma dúvida aí do que ficou? Interessante, porque mostra, esse caso é um caso que mostra um suicídio, porém ele está sendo induzido, né? Assim, está sendo provocado, incentivado pelo Um obsessor, suicídio duplo, né? né? Um suicídio Não, duplo. o da encarnação anterior não, né? O da primeira encarnação Sim, ele fez a vingança e depois se suicidou de própria vontade. Mas isso. essa segunda que ele expõe, com mais detalhes, né, foi já ali, ele já vinha trazendo essa fraqueza e acabou se deixando levar, né, pela obsessão. Mas isso é interessante que mostra como é que não tem essa regra, né? Que a gente às vezes não, a gente não deve julgar o suicida, a gente não deve colocar o Não, não, suicida não, como não, um criminoso, né? Porque na não, verdade a gente não, sabe que são muitos não, fatores, né? não, Muitos São muitos fatores. fatores e não, não existe, a gente não pode não, generalizar, não pode criar não, regras, não, não. porque com certeza tem muitas vezes o suicídio ele pode ter uma causa maior fora da vontade do suicida, né? Seja por Verdade. E problemas você vê, físicos, Isso, realmente, né? Problemas químicos, físicos do cérebro, ou até mesmo o incentivo, né? Esse incentivo de outras pessoas, seja, no caso aí da história, era desencarnado, mas a gente sabe que às vezes existe existe. reencarnados, né? Os amigos, entre aspas, Sim, que estão ali em volta, incentivando atos translocados, né? Então, para a gente ver a nossa responsabilidade, porque muitas vezes, o que será que a gente está incentivando que os outros façam, né? De repente, às vezes, com as nossas palavras, com os nossos, ainda mais hoje em dia, com a internet, né? A capacidade que a gente tem, muitas vezes, dependendo do nível de influência que a gente consiga ter sobre as pessoas, sim. que, né, você pode estar causando uma porção de suicídios
por causa de né, uma pessoa muito famosa, muito influente, ela pode causar milhões de suicídios por causa de uma palavra maldita, né, mal É, encaixada, mal colocada, né? Então, olha a responsabilidade que de repente vai ser maior sobre esse que incentivou do que sobre o próprio suicida, de repente. Exatamente. essa semana, não sei se vocês ouviram, não é suicídio, mas você está falando de internet, uma professora lá na Zona Sul que levou um tapa de um aluno porque os dois estavam disputando na internet um joguinho para ver quem fazia isso com a professora. Quer dizer, Uhum. não foi o suicídio, mas foi um tapa. Eu vi isso na reportagem. Olha, vê que absurdo. Como faz essas crianças, né? Para se matar, para machucar. A professora estava de cabeça baixa, de inglês, e veio uma menina e deu um tapa no pescoço dela, e simplesmente eram dois alunos que estavam disputando na internet quem teria coragem de fazer isso. Quer dizer, você vê a influência, como é que está hoje, que ele falou, o Vitor falou na internet aí. Está Ainda tem, muito. e tem a influência indireta também, né, Vera? Que é aquela Sim, coisa que você não pensa, tipo, pessoal muito famoso que faz propaganda de bebida, propaganda sim. na internet está muito comum agora também de casas de aposta. Então você Uhum. pode estar desgraçando a vida de milhares de pessoas só pela sua influência, né? De você estar influenciando as pessoas a práticas danosas, né? Que podem vir a fazer com que aquela pessoa no futuro se suicide devido a você ter influenciado ela a esses hábitos, né? Essas coisas. Verdade. E a internet também tem muito do bullying, né? Você vê Do que bullying. mais entre os jovens, né? Existe aquele bullying, né? Que é uma brincadeira boba, assim, se acha que, né? Quem está fazendo acha que é uma brincadeira e quem está Acho que é brincadeira tudo hoje. Recebe crítica, sofrendo, às né? vezes comete atos, né? Atos que poderiam ser repensados. Mas entre Verdade. os jovens é muito comum, né? Nós temos um número muito grande, né, de suicídio entre os jovens por causa desse tipo de Sim. informação. Mas Tem os obsessores encarnados também, né? Tem. Influenciando muito nas decisões, às vezes acabam pegando na nossa fraqueza, né? Ele já tinha essa fraqueza do suicídio, né? E do remorso Sim, tudo lá, né? Aí, quer dizer, aí pega um obsessor desencarnado, no caso do Antônio, né? Mas nós temos as nossas fraquezas também. Aí pega uma também. pessoa encarnada que vai justamente nesse ponto, aí acaba pegando, principalmente os jovens, né? Como disse a Ana, os jovens eles têm uma necessidade de aprovação, né? Sim, Do grupo. Então, quando tem uma repercussão negativa, aquilo aniquila muito a autoestima deles. E aí, quando sim. já não tem uma estabilidade emocional, né, acaba ocasionando essa questão do suicídio mesmo entre eles. Isso é muito triste Verdade. mesmo, a falta de empatia, né? é Na minha, verdade. na minha visão, o suicida é sempre um sofredor, sempre. Sim, Não com importa os certeza. motivos, mas é sempre um sofredor, porque o instinto de preservação é muito forte na nossa vida. É. Então, tirar a Sim. própria vida é porque você está sofrendo muito. Eu acho um ato de coragem, sabe? Eu acho covardia, não, eu acho coragem, porque eu não teria coragem nunca. Não, não, eu não falei covardia, sofrimento. Você está Sim, sofrendo são muito. sofredores. Você não vê esse, São Antônio Bel? sofredores, né? E ele tinha lembranças do tal do veneno, ele só achava que era dessa vida. Quer dizer, e sofria por isso, não dormia, era É, atormentado. Quer dizer, o isso, obsessor sim. também Ele é aproveitava sempre um para fazer. sofredor, sempre é, Verdade. né? Júlia, quer falar alguma coisa para nós? Ela já conseguiu? Vamos ver se ela está com o áudio funcionando. Já eu mudei de telefone. Eu tô Tá legal. usando. Não, tá ótimo. É, Aí então, melhorou, aí Aí a esse, consertou, gente Ju. já Que começa bom. agora. Tem 10 minutos ainda. o O texto primeiro tempo. o texto que a Vera traz, né, na realidade, foi até um comentário que eu fiz semana passada de uma vida da Dona Ivone Pereira. Já que eu vou falar da Dona Ivone, né, vou fazer então novamente esse comentário.
Foi uma vida que a dona Ivone teve como Andréia, e ela tinha um obsessor que tinha sido o sogro dela, né? Uma pessoa que tinha tido por ela um sentimento de pai, paternal, por ela ter feito, né, a morte do filho dele, né? Ele se suicidou por conta da dona Ivone. Nessa encarnação como Andréia, ele vem para ser obsessor direto mesmo, assim, tipo, ele tinha na mente que ele ia fazer com que ela fosse induzida ao suicídio. E ele Nossa. conseguiu o que ele realmente queria, né? Por conta dela também ter dado uma brecha, né? Sim. Porque a gente vê que tudo sempre é ação da sua vontade. Se a gente realmente quisesse resistir, porque sempre ao nosso lado, e a gente que estudou Protetor. memórias, a gente vê que vai ter sempre algo que vai te ajudar a não entrar nessa mesma complicação, né? No caso da dona Ivone, tinha um irmão ligado às coisas espirituais, conversou com o obsessor, pediu uma trégua de 2 anos, e ela não, entendeu? Não se interessou por nada espiritual naquela existência. Então, é o mesmo caso aqui desse que a Vera traz. Se a gente pudesse ver por menor, né, as condições dele, com certeza ele teve uma ajuda para que ele pudesse sair desse caminho equivocado, né? Mas, Sim. assim, infelizmente, vamos nos deixando envolver por circunstâncias, por situações, e a gente, às vezes, se perde mais uma vez, né? Como aconteceu com ele, aconteceu com Dona Ivone, mas como a gente sempre fala aqui e repete sempre. A misericórdia de Deus vai sempre nos ajudar para que a gente possa refazer o caminho, né? Então, a gente sabe disso e é isso que a gente está aqui nesse momento, fazendo esse trabalho, que eu acho que é um trabalho grandioso, para que a gente possa, de fato, levar o conhecimento, porque, como disse Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que a gente possa libertar outros espíritos encarnados e sequer desencarnados que modifique essa ideia, né? Porque realmente viver é a melhor opção, tanto daqui desse lado como do lado de lá. Certamente. A viver aqui na Terra, mesmo com todas as dificuldades, ainda é uma bênção. É a É uma misericórdia de bênção, é Deus. uma bênção. É a Exatamente, misericórdia de exatamente. Deus para nos dar a oportunidade de Sim, evoluirmos, sim. né? Então, é necessário esse tempo aqui que nós temos, né, para Isso, usá-lo da melhor forma possível. isso. As Tem, dificuldades elas vão existir pelo caminho, sempre. Exato, Mas tem a um gente ditado, tem um precisa ditado, até entender, só um instantinho, que não há, como é que fala, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Quer dizer, a situação adversa ela não vai perdurar eternamente, assim como os nossos tem sentimentos. um ditado popular que é bem real. Se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado. Pois é. é isso aí, É um ditado é isso popular, mas mesmo. é. Muito bom, Vera, gostei. Pois é. Legal. E Mas depois isso eu penso. faz parte, né? Nós É, temos que aprender a viver e a conviver com as isso, adversidades. Por isso Eu que adoro exatamente. viver, eu estamos adoro aí, viver. não Isso. é? Selminha, e pensar também o seguinte: por mais problemas que a gente tenha, meu Deus, a gente tem coisas muito boas também. Tem os Sim, amigos, tem pessoas que gostam da gente de graça. Meu Sim, Deus, tem tanta coisa boa na vida. É só questão de você estar alerta para perceber. Agora, se você não quer perceber, você se cobre de desgraça, aí mas é o que a é. gente não deve fazer com a gente. é, Sempre tem alguém sempre tem coisas boas na vida de uma pessoa, sempre tem. É só questão dela abrir o olho e perceber, E, pa- né? e para aqueles que pensam assim, mas eu não tenho amigos, não tenho família, eu não tenho ninguém para me dar apoio, vamos lembrar que nós temos o nosso protetor, nosso anjo bom, nosso mentor, quem achar que
nós Isso. jamais estamos desamparados aos olhos de Deus. Não Nós temos, está. além de termos Jesus, nosso governador, nós temos o nosso protetor, nosso anjo bom amigo, que está sempre. Isso, Esse é o isso, melhor companheiro de todas as horas, é só isso, pensar neles. Ninguém está isso. desamparado, em momento Não está. Não está. nenhum, né? É isso aí, Eu concordo plenamente. é isso mesmo. Eu lembrei de uma coisa aqui que vocês falaram da internet, né, que pode incentivar essas coisas, né, suicídio. Há um tempo atrás teve o jogo da baleia, né? Baleia azul. Sim, Baleia sim. azul. E Ai, uma das Sim. tarefas era cometer o suicídio. É, Sim, lembrei E disso. muitos jovens fizeram isso. também lembrei também. Absurdo. Uhum. Isso é sabe muito como é que lá na evangelização do Bezerra nós conseguimos amainar isso? Nós guinamos para o outro lado. Em vez de ficar reunindo para conversar da baleia azul, a gente reunia para falar outras coisas, viver outras coisas, e com isso acalmou a história da baleia azul, pelo menos ali dentro da evangelização. Fora, a gente não sabe, mas dentro acabou. que bom, né? Entendeu? E sim, mas é o que eu estava falando, a gente tem que estar sempre vendo o lado bom da vida também, senão você fica se suicidando toda hora, porque, meu amor, né? Para uma criança, quando fala assim, agora Não, você vai se matar, a criança não pensa que aquilo é uma coisa irremediável. Ela vai fazer não isso, mas pensa. daqui a pouco vai estar ali normal. Exatamente. Elas não têm, quando é muito jovem mesmo, né? Não tem essa realmente a verdade né? Assim, a realidade como nós temos, né? Se você que é da pessoa que se suicidar, acabou ali a existência dela na Terra, né? Como aquele ser. Isso, A criança não vê isso, então ela aceita aqueles desafios, pensando que é só uma brincadeira que vai pular uma etapa, tipo um videogame, você dá game over e começa de novo, pois é, né? isso mesmo. É E isso aí. aí nós nos reunimos e todo mundo junto concordou e todo mundo junto fez isso. E aí pronto, acalmou. É, Acalmou, esqueceram. Tem graças que a fazer Deus, isso. Sim, cara. Né? graças a Deus. Alguém mais quer falar? Foi, foi um período, nós sofremos um bocado, mas até que encontramos, juntos, né? Todos juntos encontramos essa solução. É importante. Graças a Deus. E alguém mais quer falar alguma coisa? Hum? Então aqui nós estamos encerrando essa primeira parte, não é? Com a que a Vera nos apresentou aqui a história de Antônio Bell, não é? Desse irmão que veio, Antônio Ebel, né? Bell, que é do livro Céu e Inferno. E nós vamos agora dar continuidade, o seguinte, com a Júlia, que ela vai fazer a apresentação dela, tá bom? Voltamos daqui a pouco. Né? Então, estamos agora aqui novamente para a segunda parte, que a Julinha vai nos narrar agora uma outra história, é uma história da Dona Ivone, não é, Julinha, que ela vai apresentar para nós. Tá? É contigo, Julinha. Quando você quiser, quer que eu coloque agora? Sim, para as pessoas acompanharem. Eu vou acompanhar aqui comigo. Eu tenho aqui o meu estudo, mas é interessante que as pessoas consigam ver, porque tem imagens aí que é necessário a pessoa acompanhar. Então, esse livro é O Voo de uma Alma, tá? Ele foi escrito por Augusto Marques de Freitas, tá? Ele narra a vida da Dona Ivone. Então, e tem dentro desse livro, tem na terceira parte, Salvo do Suicídio. Aí, se a gente observar essa foto, temos a capa do livro, tá? E ao lado eu coloquei uma praça. Aí tem a praça, tem os banquinhos lá na praça, tá? Isso é o centro de Recife, uma praça no centro de Recife, aonde vai contar toda a história, quer dizer, a história do rapaz que eu estou trazendo aí para vocês, tá?
Então, por isso que eu coloquei essa imagem da própria praça. Aí pode passar, Selminha. Já passei, vocês estão vendo. Isso. Tá. Agora falta a segunda imagem, que isso aconteceu na cidade de Recife. Não está a segunda foto, não, tá, Selminha? Para mim Às ainda As está duas na. duas horas. estão aqui. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo. Eu Não estou tem no foto. primeiro. Para mim está aparecendo só o primeiro Só está slide aparecendo ainda. o primeiro. Só o primeiro. Ué. Eu já vou comentando até a Selminha colocar na tela, tá? É para mim. Aconteceu na cidade de Peraí, Recife, eu às vou 2 fechar. horas da madrugada, tá? Isso aconteceu no dia 8 de julho de 1989, tá? Num banco da Praça Maciel Pinheiro, no centro da cidade nordestina, né? Lá de Recife. Aí eu coloquei uma observação que eu coloquei assim, ó, Dona Ivone desencarnou em 9 de março de 84. E esse caso aconteceu em 8 de julho de 89, ou seja, 5 anos após a desencarnação de Dona Ivone. Esse livro foi escrito, como eu falei, né, por Augusto Marques de Freitas. Ele foi editado pelo CELD e tem um prefácio desse livro feito pelo seu altivo Panfiro, né, que foi o fundador do CELD. Augusto, ele também fundou uma casa espírita que leva o nome de Dona Ivone, em 89, 14 de janeiro de 89. E o centro tem assim, Centro Espírita Ivone Pereira. E esse centro ele foi fundado na cidade que Dona Ivone nasceu. Ele era amigo da Ivone desde 81, quer dizer, 8 anos depois ele funda essa casa, né? E essa cidade que Dona Ivone nasceu, hoje tem o nome de Cidade Rio das Flores, mas na época era a antiga vila de Santa Teresa de Valença. Esse rapaz em questão, não divulgaram o nome dele, lógico que a gente sabe o porquê, né? Ele aparece aqui como HEVL, tá? Ele era um rapaz de 35 anos e ele era morador lá do Maranhão. Ele vivia numa cidade lá do interior do Maranhão chamado Santa Helena. Ele era casado e tinha 2 filhos. Ele tinha um menino de 2 anos e uma menina de 5 anos. E ofereceram, né, um trabalho em Recife. Então, lá no Maranhão, ele vivia através de uma barraca, né, de legumes que ele vendia. E aí, o que ele fez? Ele vendeu tudo para poder comprar passagem e hospedagem, porque ele tinha recebido uma boa proposta de trabalhar numa loja de tintas lá em Recife, uma indústria de tinta. Só que ele não esperava que, quando ele chegou lá na cidade de Recife, falaram que ele tinha que fazer um curso que era para melhorar assim, as qualidades dele para quando ele iniciasse o trabalho lá na fábrica. Ele permaneceu 2 meses e 11 dias, né? E nada dele ser chamado. Quando ele foi lá, né, conversar para saber o que estava acontecendo, né, por que tanta demora, né, uma pessoa da empresa falou para ele o seguinte: olha, a firma não anda muito bem e eu acho melhor você aguardar mais um pouco para que isso melhore e você possa ser chamado. Só que essa argumentação do rapaz lá, o responsável da empresa, não deixou ele assim desanimado, não, sabe? Ele até, né, com aquela esperança, né, de, né, tudo bem, pode acontecer, mas ele ainda conversou também com o rapaz se realmente não fosse possível, né, ele conseguir aquele trabalho, como ele já estava 2 meses, quase 3 meses, usando o pouco recurso que ele trouxe, que a firma, então, devolvesse o dinheiro empregado ali pelo curso e tal, que ele poderia voltar para o Maranhão. Ele era casado, tinha 2 filhos, trouxe todo mundo e tal.
O rapaz da empresa disse que isso não tinha como ser feito, que ele teria mesmo que aguardar. Em consequência, passou a dormir com a mulher e os filhos no Julinha, banco do jardim lá dessa praça. um instantinho, por Ele já favor. não tinha mais como pagar. Vocês estão vendo a tela? Que eu Só tô a primeira só. Estamos vendo a tela, mas só o primeiro slide. Só a primeira. Agora eu passei para o terceiro slide, vocês não estão acompanhando? Não. Estão Não, parados? a gente está vendo o PowerPoint Congelado. aberto, só que ele está ali parado na coluninha que fica do lado assim, que tem os slides todos. Sim, Está sim. parado no primeiro. Não está no modo de apresentação, né? Tá. Não, pelo contrário. Agora sim, agora foi, Agora foi. Célio. Agora quando você foi. mexeu Bota lá aí, foi. no 3. Ó, aí, ó. Agora eu estou indo nesse agora, Agora, no azul. agora Isso, foi. terceiro. Agora Isso. Então, como eu estava dizendo, né, ele foi lá para a praça para poder ficar ali. Ele não tinha onde mais, como pagar mais nada, né? Então, mas ele não desanimava, tá? Aí eu coloquei nesse quadradinho aí azul, eu coloquei uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 639, que Kardec fez essa pergunta para os espíritos. O mal que se comete não é, com frequência, o resultado da posição em que nos colocam os outros homens? E, nesse caso, quem são os mais culpados? Quer dizer, vai gerar um mal, né, decorrente de algum mal que nos fizeram. Aí Kardec, os espíritos respondem: o mal recai sobre aquele que foi seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam é menos culpado do que aqueles que o causaram, pois cada um suportará a dor não apenas do mal que tiver feito, mas daquele que houver provocado. Então, naquele momento, né, ele foi enganado. Então, quando ele conversou com o rapaz, mesmo falando toda a situação dele, eles não se comoveram e falaram que ele, se ele quisesse, ele continuaria aguardando, mesmo sabendo que poderia causar sofrimento para aquelas pessoas todas, principalmente pelas duas crianças. Mas, enfim, então Kardec tem essa pergunta e a gente vê. Quem provoca o mal tem culpa, sim, e vai responder por ele. Então, segue aqui no texto. Buscou sem sucesso ajuda em várias instituições, como eu coloquei a seguir. Quer dizer, ele não ficou parado. Ele já sabendo que ele não teria talvez possibilidade de ficar na empresa porque ela estava ruim lá financeiramente, ele foi procurar a esposa do governador, que orientou ele procurar a LBA. Na LBA, pediram para ele ir para a Assembleia dos Deputados. Lá chegando, mandaram ele ir para a base aérea de Recife. Ele até não sabia por que ele foi lá para a base aérea, mas ele foi lá. Talvez, né, que alguém pudesse dar as passagens para ele voltar, né? Mas meio que colocou que, na realidade, esses órgãos não se sensibilizaram com a situação dele, né? De qualquer forma, queriam despachá-lo, né? E aí ele lembrou de procurar o bispo, Dom José Cardoso, porque ele era muito católico. Nesse momento que ele foi procurar o bispo, um padre veio e já bloqueou a conversa com o bispo, né? E aí fez o seguinte, né? Esse padre, julgando ter resolvido a questão, ao dar de presente 50 magros centavos para que pudesse comprar um pãozinho. Quer dizer, tipo, não pode falar com o bispo, mas eu vou resolver a questão aqui. Ó, toma um dinheirinho e, né, esse dinheiro mal deu para ele comprar pão. Nunca pensou, você vê como a pessoa tinha um bom caráter, né? Ele nunca pensou em roubar e nem mesmo matar para sobreviver. Se preciso fosse, ele se suicidaria. Não pensava, contudo, na dramática situação que enfrentariam sua esposa e filhos com a sua ausência. Quer dizer, ele começou, então, a se desesperar, a ficar frustrado. Aí eu coloquei um cartazinho aí, né?
mostrando, né, o que é uma pessoa frustrada, né? Que acabou por se frustrar, disse da ação que não se concretizou. Projeto frustrado, cujas expectativas não se realizaram, que não obteve bom êxito, que não realizou aquilo que queria. Então, ele se sentiu frustrado e não pensou naquele momento que se ele cometesse aquele ato que ele tinha pensado, o que aconteceria com a esposa e com os filhos. Vamos refletir junto tem 3 livros aqui que eu coloquei aqui umas mensagens para que a gente possa entender. Nesse livro Mereça Ser Feliz é de Hermance Dufour. Quem não sabe quem foi Hermance Dufour, ela foi uma das moças que trabalhou com Kardec, tá? Na codificação. Nesse livro, ela fala o seguinte: a vaidade e a indiferença, o preconceito e a presunção, o desprezo e o melindre, a pretensão e a inveja são alguns reflexos inevitáveis desse estado orgulhoso de ser, nas ações de cada dia. E o conjunto dos hábitos derivados desses reflexos formam o que chamamos de personalismo, o estado de supervalorização do eu. Então, naquele momento, ele estava supervalorizando o seu eu, né? Porque naquele momento ele não estava pensando nem nos filhos, nem na esposa. E a gente vê que o orgulho ele vai permear sempre a nossa vida, né? E não é um bom conselheiro, vamos dizer assim, o orgulho, porque ele sempre vai nos arrastar para um lugar não muito legal. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, Emmanuel diz para a gente: o egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Então, já mostra que dentro dele, né, reinava aí esse orgulho e esse egoísmo, né? E no livro dos Médiuns, no capítulo 20, item 228, tem lá para a gente estudar. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, mas que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que menos se confessa a si próprio. Assim, devaneando, deu guarida à instalação de espíritos obsessores em seu habitat psíquico, mesmo sem o saber, os quais buscaram robustecê-lo em suas ideias de suicídio. Nessa nuvenzinha aí do pensamento, eu coloquei a palavra invigilância, a porta para a obsessão. Vigiai e orai, porque não sabes quando chegará o tempo. Isso disse Jesus, está em Marcos, capítulo 13, 33. Então, já mostra lá no livro dos Médiuns, né, que a gente vai deixar essa porta aberta aí, né, fazendo com que, com o nosso orgulho, com os nossos pensamentos, a gente vai permitir essa influência do mal. Seguindo, então, ele está desesperado, já chorava copiosamente,
deixou a esposa e o casal de filhos no banco da praça e partiu decidido para a concretização do ato. Então, quer dizer, ele chegou naquele momento que o desespero, e ele tomou a decisão dele. Foi então que surgiu uma senhora, isso eram 2 horas da manhã, lá em Recife. Aí apareceu uma senhora idosa, porém muito jovial, alegre, e transmitia muita força, bem trajada, irradiando felicidade contagiante, transmitindo aquele bem-estar indizível. Olhou bem dentro dos seus olhos e, passando uma das mãos por sobre a sua cabeça, disse uma porção de coisas bonitas, expurgando a ideia funesta de acabar com a vida. Travou-se um diálogo emocionante. Ela ouviu suas queixas e lamentações e se preocupou com ele. Foi então que a HEVL resolveu perguntar o nome daquela milagrosa senhora e obteve a seguinte resposta: meu nome, meu filho, é Ivone do Amaral Pereira. Ivone orientou assim: guardasse bem na memória, agora livre da ideia do suicídio. Porque quando Dona Ivone passa a mão na cabeça dele, aquilo ali era um passe, né, para tirar toda aquela influência, né, daqueles pensamentos do suicídio. Então, ela falou para ele: ó, guardasse bem na memória, meu filho. A mãe escreveu uma carta para uma pequena cidade lá em Rio das Flores, e endereçar para uma pessoa de nome Ângela. E escondera o nome da instituição espírita, respeitando a crença católica do rapaz. Ele perguntou como poderia escrever, se não possuía nem mesmo dinheiro para comprar papel, caneta, envelope e selar a carta. Obteve a seguinte resposta: não se preocupe, meu filho. Amanhã um homem vai lhe dar algum dinheiro. Ela passou de novo uma das mãos por sobre sua cabeça. E aí segue aqui. No dia seguinte, um senhor lhe deu 10 cruzados para o almoço com a família. Foi quando lembrou do que a senhora orientou a fazer. Talvez não tivesse nem o curso primário. Inúmeros erros de português continha na carta. A caligrafia denotava notória dificuldade de escrever. Porém, o nome da médium foi escrito corretamente, com Y, os 2 N's e o do, de Ivone do Amaral Pereira. Então, a carta foi endereçada chegando ao destino, no dia 17/7/89. Então, isso aconteceu dia 8, e no dia 17 já estava a cartinha lá no Centro Espírita. O detalhe do comunicado aqui é que ela não disse: olha, você vai endereçar para a Casa Espírita, mande para a Dona Ângela, né? Agora vamos descobrir por quê. A senhora Ângela Salles Borba Rangel era a segunda tesoureira do Centro Espírita Ivone Pereira. Nunca recebera nenhuma correspondência com seu nome completo. Já começa aí. O nome da moça foi completo. Apesar da dificuldade em escrever, sua sinceridade e humildade estava no texto. Dizia que ia orar muito para Jesus, para que abençoasse ela e seus amigos, para ajudá-los, e que não teria como mandar de volta essa caridade. Tipo assim, ó, vocês vão me ajudar, eu vou orar, mas eu não tenho como devolver esse dinheiro. O depósito bancário foi enviado com acréscimo e não foi difícil sua localização, pois o banco ficava em frente à Praça Maciel Pinheiro, onde ele fazia ponta, ou seja, onde ele dormia. Recebendo o dinheiro, ligou para a agência, que foi remetida a quantia. Agora, como é que ele consegue esse telefone para ele ligar, né? Conseguiu o telefone com a agência que fez o pagamento. Agora, olha o outro detalhe. Pediu para falar com Dona Ângela. Agora, ele liga para uma agência e diz: eu quero falar com Dona Ângela. Foi atendido o seu pedido.
E o número do telefone, quer dizer, ele ligou para lá para pegar o telefone da dona Ângela. Foi aí, quer dizer, não ia falar com ela, né? Queria o telefone, um contato dela. Aí pediu para falar com dona Ângela, né? Foi atendido o seu pedido e o número de telefone foi fornecido, pois o gerente da agência era o marido dela. Então, quer dizer, quando a dona Ivone mandou escrever para ela e fazer todo esse trâmite, isso aí estava tudo organizado junto, né, com a plano espiritual. Chorando e com dificuldade de falar, agradecia a gentil senhora e que escreveria assim que chegasse no Maranhão. Considerações finais aí desse texto. Dona Ivone indicou o nome de Dona Ângela, pois não era elemento ativo na instituição. Não participava das reuniões do centro, devido suas desculpa, devido suas obrigações no lar e profissionais. Outra coisa, ela não era médium da casa, embora acreditasse no espiritismo. Apenas emprestara seu nome para o cargo de segunda tesoureira, que no futuro faria parte do centro como seu marido. Dona Ângela não conhecia o fenômeno de aparição tangível de um espírito, ou seja, de uma materialização. Ela possuía filhos menores, 2 filhas, uma de 2 anos e a outra de 5 anos. Era a idade dos filhos do rapaz. Seus filhos passavam fome, os filhos do rapaz, e as dela não. E aí ela ficou sensibilizada. A carta levava o endereço do centro espírita, a qual ela não comparecia com frequência, e passou a fazê-lo daí por diante. Trabalha hoje no Rio de Janeiro, com evangelização da criança, e usa o verbo na tribuna. Ou seja, hoje ela é uma trabalhadora de uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro. Dona Ivone, aqui e no além, sempre sabe o que faz e como faz. Então, essa carta, quando a dona Ângela recebeu, ela ligou para a esposa do seu Augusto Marques, que é o que escreveu o livro. O nome dela é Diva. A dona Diva ainda é viva, ela trabalha ainda lá na Casa Espírita. Inclusive, o pessoal lá da Casa de Irmão Clarencio fez uma excursão agora, mês passado, para lá, tá? Então, essa carta, na hora que ela recebe, ela liga para a senhora Diva, né, achando, será que tem alguma coisa, alguém pedindo, e isso aí, né, pode ser alguma coisa, né, de golpe e tal. E aí eles se reuniram, os 4, o marido da dona Diva, o seu Augusto, o marido da dona Ângela, que trabalhava no banco, e viram que a carta realmente não tinha nada que pudesse denotar alguma coisa errada, né? Ou seja, a carta foi examinada por 4 pessoas, dona Ângela e seu esposo, Augusto Marques e sua esposa Dilma. E aí eles não tiveram dúvidas que era realmente dona Ivone se materializando para evitar mais um problema, né, de suicídio. Então, deixo aí para vocês esse texto desse livro, esse trabalho grande de dona Ivone Pereira, como disse aqui, né? Aqui no Além ela continua trabalhando e ela trabalha em função, né, de evitar suicídios. Ela que teve várias reencarnações que cometeu esse ato. Então, ela trabalha, né, como nós já falamos aqui, no Hospital Maria de Nazaré, lá no Vale dos Suicidas, resgatando também, ajudando aqueles espíritos. E ela conhece o hospital porque ela esteve lá também. Então, é um trabalho grandioso e fica aí para a gente essa mensagem da dona Ivone, vendo que realmente temos muito que aprender e tentar, de alguma forma, ajudar quem mais precisa. Porque a gente viu nesse texto
que ela se preocupou com o rapaz, né? E ela ouviu o rapaz, né? E quantas vezes nós ouvimos as pessoas que querem conversar com a gente, quantas vezes a gente se preocupa com o outro, né? Então, fica aí a dica também para que a gente possa ter mais zelo com o outro, porque muitas vezes a gente vai poder ser esse instrumento útil que a espiritualidade vai nos usar para ajudar também um irmão necessitado. Não só dos bens materiais, né, mas às vezes ele quer realmente conversar, que seja realmente ouvido. Às vezes basta somente o nosso ouvido. A gente às vezes não precisa nem falar. Apesar que Dona Ivone ali conversou com ele e foi uma conversa tão boa que ele guardava aquela coisa boa, né? Ele não nem percebeu que era um espírito materializado. E você vê, Dona Ivone, em momento nenhum se colocou como espírita, falou de espiritismo e mais ainda, ela não fez nada que pudesse comprometer a carta de chegar, porque vai que ela bota instituição espírita, né? Talvez ele nem pudesse e achar que era alguma coisa, né, do Sobrenatural. demônio, alguma coisa, e de repente não teria tido aquela ajuda que teve, né? Então, assim, é isso que fica aí para a gente pensar um pouquinho. Muito bonita, né, essa história dela. Isso. Aí cai naquele contexto que nós falamos, né, que eu falei sobre nós nunca estamos sós. A gente Não. sempre recebe Não. auxílio, né, seja de Isso, encarnado ou isso. desencarnado, mas eles estão sempre Isso. prontos a nos auxiliar para nos recolocar no caminho, né, para que não Isso. caiamos nos erros, não é? Isso. Vai o livre-arbítrio da pessoa, Isso. né? Muito bom. E Alguém quer? não precisa que todo mundo seja médico, psicólogo para ajudar. Todos podem ajudar. É só abrir seu coração. Exatamente. Isso é uma coisa muito clara, muito clara. Uma pessoa lá do campo, analfabeta, pode te ajudar. Pode, pode. Tem Pode. sabedoria de vida, já passou por coisas que você passou. O ajudar não pode ser privilégio de psicólogo e de médico, pode ser alguma coisa que todos nós podemos desenvolver, todos. E temos dentro de nós isso, porque todo mundo tem uma experiência de vida, todo mundo tem algo para contar, todo mundo tem. Sim, com Entendeu? certeza. Isso é caridade, né? E a caridade, Isso, ela não tem isso, religião. isso, exatamente. Exatamente. Alguém mais? Falar alguma coisa? Vitor? Ana? Não? Show. Eu acho que, como você falou, a Dora falou ali, né? É benevolência, né? É empatia, né? Se Isso, colocar no lugar do isso, outro. Não precisa de título, né? isso. Precisa de boa Exatamente. vontade. Exatamente. Boa vontade de trabalhar com isso. Boa vontade. E como ele era uma pessoa de boa índole, boa vontade, ele acabou também recebendo essa ajuda, né? Isso. Alguém mais? Tanto que ele coloca, né? Ele jamais tiraria a vida ou roubaria para poder ganhar dinheiro, mesmo vendo os filhos dele passando fome. E olha aí, olha que É beleza, verdade, né? né? Que bonito, né? Que beleza. Quer dizer, apesar, né, de trazer dentro dele, né, as chagas, né, que nós trazemos também, que é o orgulho e o egoísmo, né? E isso foi o que foi o facilitador da influência espiritual ali para que ele pudesse, né, quer dizer, apareceu a ideia e no instantinho, por quê? Porque ele foi tomado, né, por essa ideia. Por quê? Porque como assim, né? Porque no fundo é o eu, é o personalismo que nós temos ainda, É né? claro, Então, assim, claro. a gente vai melhorar, vai, mas não é nessa existência. Não, A gente não não, vai dar um não. salto desse tamanho. A gente até às vezes se policia, né?
mas porque a gente sabe que a gente precisa, né? Como disse Emmanuel ali, ó. Eu acho bem interessante, né? A gente deve dirigir todas as armas, força e coragem para né, tirar de dentro de nós, né, o orgulho e o egoísmo, né? Que são as chagas realmente. Mas a gente está nesse esforço. E é por isso que a gente permite a influência, porque a gente fica em vigilante. E quantas vezes nós estamos em vigilante? Várias vezes. Então, por isso que está lá, olhai, orai e vigiai. O Cristo trouxe isso para nós. Né? Então, assim, ainda falta muita coisa para nós, mas que a gente possa, já que a gente está dentro de uma doutrina que é esclarecedora, né? E que nos dá essa fé raciocinada, a gente tem que ter mais força, mais vontade, né? Para a gente não permitir o mal, né? O mal para nós, né? E principalmente também para o outro, né? Porque a gente vive numa sociedade e a gente precisa ser irmãos, né? A gente ainda não tem esse amor ágape, né? Mas a gente, como diz Paulo, né? Mas a gente já pode, né? Dentro assim dos nossos núcleos, né? Das nossas possibilidades, e hoje com a ferramenta da internet, esse trabalho, quando eu disse é grandioso, porque eu sinto esse grande demais, Julinha, a porque sala vai não é fechar. por vaidade, né? Julinha, a sala vai fechar, nós vamos abrir novamente, tá? Para você fechar esse nossa conversa e a gente encerrar com a prece, tá bom? Então, Julinha, continua aí no seu raciocínio, falando que o Emmanuel disse aí uma frase bonita que você estava contando para nós. Como a gente colocou lá no texto, né, do estudo, né, é o capítulo 11, item 11, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Emmanuel diz para que a gente possa dirigir todas as nossas armas, né, suas forças, sua coragem, né, para que a gente possa tirar da nossa vida, né, o orgulho e o egoísmo. Ele diz: é preciso mais coragem para vencer a si mesmo. Então, é essa coragem que realmente, essa vontade que a gente precisa para lutar contra esse monstro devorador, né? Que a gente viu lá no texto que foi o que levou, de fato, essa sintonia com os espíritos ali, favorecendo que o menino fosse levado ao suicídio. Por quê? Porque ele é o personalismo, isso de fato ainda pertence a nós. Nós estamos encarnados. Então, é o eu. Então, assim, ele não pensou, como a gente falou, na mulher e nos filhos, porque ele estava com seu orgulho ferido, a frustração, né? Ele abandonou tudo lá na cidade de origem, né, para vir para o lugar. E aí, como é que faz? Imagina a gente, quando a gente pensa, acontecendo alguma coisa com a gente vai se sentir, né, diminuído, melindrado. E é isso, são as portas, os gatilhos que vão acontecer situações para que a gente vá por uma outra porta equivocada, né? E isso vai favorecer, né, os desencarnados. Porque, como a gente sempre escuta na doutrina, né? Os desencarnados, eles não vão colocar nada na nossa vontade, né? Eles vão aproveitar o que a gente dá de oportunidade para que eles possam, né, contribuir ali com aquele mal, ou seja, para naquele momento ali levando o menino a tomar uma decisão errada. Então, assim, o que a gente pensa sempre, né, dentro da doutrina espírita, como uma ferramenta que nós já temos, né, dessa fé raciocinada, de todos esses estudos, e quando eu falo, né, da grandiosidade desse trabalho, eu falo grande não no intuito da vaidade, mas no intuito de que isso vai ficar gravado, e isso tem acesso a lugares e a pessoas que a gente nem imagina, que de repente pode, num momento de desespero,
escutar uma mensagem dessa, como de Dona Ivone Pereira, que foi um espírito que teve várias reencarnações como suicida. E ela veio nessa existência como Ivone Pereira, né, trabalhando a ela para que ela pudesse vencer esse mal, né, coisa que aquele outro espírito, né, que foi falado aqui, do céu e inferno, o Anthony, né? Ele não teve essa condição, essa possibilidade de fazer essa reforma, né? Trabalhar o seu interno, né? Principalmente numa religião, para que pudesse, de repente, ter uma ajuda, né? E ele ficou cego também nessa vida com relação a conhecimentos que poderiam o ajudá-lo. Foi isso que a Dona Ivone fez com Ivone Pereira, né? Ela, como ela disse, no final da reencarnação, ela entregou a mediunidade tal qual ela recebeu, sabe? Então, ela entregou a mediunidade, ela só trabalhou para Jesus e para Kardec. Então, ela não fugiu em nada esse trabalho doutrinário, né, e esse trabalho com Jesus, que foi o que ela se perdeu em outras existências por não ter encontrado Jesus. Então, que a gente possa, de fato, ter essa vontade, essa esperança, para que a gente possa levar esse conhecimento que a vida, a gente não acaba com a vida. A vida é uma só. A gente acaba nesse ato do suicídio com essa roupagem aqui, que é o corpo físico. Mas levamos para outra existência todo o mal que a gente acumulou do que a gente não quis viver nesta existência. Então, que a gente possa ter força, ter coragem, ter vontade e ter fé. Como disse a Selma, nunca estamos sozinhos. Jamais estamos sozinhos. Se a gente não conseguir apoio com um amigo, a gente consegue o apoio dentro de uma religião. Ou, se não for uma religião, que seja uma força, que seja a vontade de querer continuar com todos os sacrifícios, com todas as dificuldades, mas sabendo que vamos chegar lá, porque Jesus espera da gente isso, que a gente caminhe com Ele. Por isso ele veio aqui como mestre, nos ensinando o caminho. E ele nos disse que aqui no mundo teríamos aflições, mas ele deixou bem claro: eu venci o mundo. Então, se ele venceu e a gente tem um recurso da prece, vamos orar. Com certeza. Então, meus irmãos, agora nos despedindo desse mês do Setembro Amarelo, né, com mais esse conteúdo aqui, nós Muito bom, desejamos foi muito lindo, é, muito lindo, assim, muito lindo. com um desejo sincero Muito bom. que possa Né? realmente repercutir nos corações de todos que estiverem ouvindo, que possa ser compartilhado com outros para que chegue, né, alcance as pessoas que tenham a necessidade dessas palavras, que estão com o pensamento, né, em querer acabar com a vida, né, e como disse, a vida não acaba com a morte, como as pessoas Não, pensam. não, Então, que nós não. possamos ter essa Ela consciência, recomeça. exatamente, ter a consciência disso, ter mais esperança, porque toda dificuldade tem prazo para terminar. Nós temos que ter mais fé, confiança em Deus, em Jesus, né? Que nosso caminho sempre é para a luz, né? Que os nossos Isso. irmãos possam ter essa confiança, essa fé, buscar o apoio em quem quer que seja. Existe o CVV, que é um 188, que está aí para as pessoas que não queira ter uma religião, mas busca apoio. Para isso existe o CVV. Tá? Então, vamos divulgar, deixe seu like, né? Compartilhe, para que chegue a mais corações possíveis. Isso aí. É o nosso link, tá bom? Então, vamos encerrar o nosso estudo. Julinha, fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Então, nesse momento, agradecidos por esse trabalho, por essa oportunidade, pela companhia
desses bons espíritos, principalmente a companhia de Dona Ivone Pereira. A gente agradece a oportunidade do trabalho e que esses espíritos, né, que tiraram as suas vidas físicas, que eles possam, nesse momento, receber esse carinho, a luz do coração de Maria, as bênçãos de Jesus, e desses espíritos que, com certeza, vão ajudar para que eles possam ter a compreensão necessária e que eles possam ter uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade, eles possam vencer a eles mesmos. Porque a misericórdia de Deus, ela é imensa. Sendo assim, Senhor Jesus, Virgem Maria, que teu olhar carinhoso por todos esses espíritos suicidas possa chegar muita luz a esses corações e que eles possam ser, de fato, numa próxima existência, mais amparados, fortalecidos, para que eles possam vencer, com as bênçãos de Deus, dessa misericórdia, desse amor. E assim, gratos por essa oportunidade, gratos por esse estudo, nós, de nossa parte, damos por encerrado esse estudo e esse Setembro Amarelo, que ele possa ficar em nossos corações, na nossa mente, para que aonde a gente possa estar, a gente possa levar essa mensagem de luz e de amor a nossos irmãos encarnados, para que possamos ser esses instrumentos úteis na mão de Jesus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Uma boa semana para todos. Fiquemos Tchau, com gente. Jesus, tá bom? Boa semana. Boa noite. Uma Fique com boa Deus. semana, tudo de Obrigada, bom, obrigada, muita Dona paz. Foi um mês muito bom, de Bom muita mesmo. coisa Graças a Deus. boa que a gente trabalhou aqui. Muito bom.